Olá, sejam bem-vindos ao canal de Pro pra Paz. Hoje a nossa conversa é sobre birras. As birras são muito comuns na primeira infância e muitos pais olham para essas birras, muitos professores também, como sendo uma ameaça à sua conduta, sabe? Muitos pais olham para esse comportamento de birra dos seus filhos como sendo uma ameaça a si mesmo, como sendo uma disputa de poder, como sendo um momento de desafio sobre quem é mais forte, o pai ou a criança, o professor ou a criança. E a gente precisa desmistificar essa birra para que os pais compreendam que a birra, ela é uma grande oportunidade, uma importante oportunidade para vocês como pais e como educadores estabelecerem limites. Diante da birra, que a criança, de acordo com a forma que essa birra for direcionada, ela vai compreender os limites dela, os limites do outro. Ela vai compreender o quanto ela já consegue controlar o próprio corpo, controlar a própria mente. Por isso que as birras, elas precisam deixar de ser vistas como uma ameaça ao adulto, ao conforto do adulto, como uma disputa de poder, e precisa começar a ser vista como uma oportunidade de crescimento. Em sala de aula, eu já passei por todos os tipos de birra que você pode imaginar. Já tive crianças que se jogaram no chão, que falavam que me odiavam, que eu era uma péssima professora, que nunca iam fazer o que eu pedia. Eu já tive crianças que voaram, né, ou tentaram vir para cima de mim quando diante de um não. Crianças que se negaram a ter determinado comportamento junto com o grupo ou sozinhos por birra, por se sentir ameaçado, sabe? Eu acho importante lembrar que a birra é sempre a manifestação de um incômodo, de um desejo não satisfeito, de um querer não atendido, de uma necessidade sua infringida, sabe? Então, quando a gente começa a olhar para a birra com esses olhos, a gente começa a perceber que é possível usá-la a nosso favor. E quando eu falo ao nosso favor, não é para satisfação do indivíduo, do adulto, mas ao nosso favor para o grupo. Então você imagina, eu como professora, se cada vez que uma criança disser para mim, eu não vou fazer essa lição e ponto, eu disser a ela, você vai fazer porque eu tô mandando. Você imagina, são 5 lições na semana, mais até, né? Você imagina se todo dia ela fizer uma birra, porque fazer lição para ela é um incômodo, porque ela tem que parar de brincar, porque ela tem que parar de se divertir, de assistir um filme. Se todo dia eu tiver que falar isso para essa criança, você imagina o quão exaustivo vai ser? Como professora, imagina como pai, como mãe. Quando a gente começa a compreender que é a manifestação de um incômodo, a gente começa a criar estratégias para redirecionar, para que isso não seja um incômodo, para que essa birra, quando ela acontecer, quando ela aparecer diante de uma situação, você, pai e mãe, consiga entender que ela pode ser sim ressignificada, ela pode ser sim redirecionada, para que ela não se faça constante, diária, para que a intensidade dela diminua a cada vivência, percebe? Então, por exemplo, um aluno que dizia para mim, eu não vou fazer a lição e você não manda em mim. Por alguns momentos é exatamente esse o comportamento. Eu tinha que parar e dizer, você tem razão, eu não mando em você. Porém, eu preciso que você compreenda que dentro dessa instituição, dentro desse horário, essa é a atividade que nós fazemos. O que você precisa para começá-la? O lápis e a borracha ou você quer que eu pegue o seu caderno para você? Eu compreendo, mas diante dessa situação, você quer que eu abra o seu livro e te mostre qual é o primeiro exercício ou você quer fazer isso sozinho? Você percebe que essa birra que essa criança me apresentou, ela exigiu de mim o quê? Um estabelecer de limites? Assim como quando um aluno, foi muito quando aqui, né? Assim como quando um aluno, ele se joga no chão e diz, eu não vou voltar para a sala. E aí ele grita, e aí ele esperneia, e aí ele fala que me odeia, e aí ele fala que vai sair da escola, que eu sou a pior professora do mundo. E entra num estado, num looping de fúria, em que o corpo dele se manifesta. Você acha que caberia a mesma conversa que eu tive com o primeiro aluno? Não caberia, porque esse segundo aluno que está berrando, esperneando, gritando, ele está no ápice das emoções dele.
Lembra? São físicas. A raiva, ela é uma manifestação física. A criança sente fisicamente esse incômodo. Não é algo pensado, não é algo planejado, intencional. Percebe? Essa criança, ela está manifestando uma reação química que está acontecendo ali. Qualquer coisa que eu falar vai ser inútil. O que é que eu sempre preciso perceber? Essa birra tá machucando ele? Tá machucando alguém? Eu preciso contê-lo, esperar que ele se acalme e dar um direcionamento afetivo, dar um direcionamento assertivo, que é o seguinte: eu me conecto e redireciono o pensar dessa criança. Eu me conecto com ela, aguardando o momento dela e redireciono ela para aquilo que precisa ser feito. Então, essa criança que se joga no chão, que tá tendo um ataque de fúria, que tá fazendo uma birra, manifestando o seu incômodo, ela precisa ser redirecionada, mas antes ela precisa se acalmar. Então, quando eu vejo um aluno tendo um comportamento desse, a minha abordagem sempre é: assim que você se acalmar, eu quero saber o que é que tá te incomodando. Eu tô indo para lá, se você quiser ir comigo. Eu redireciono o olhar dela. Eu faço, como apresentam aqui nesse livro, O Cérebro da Criança, eu trago essa estratégia que é de conectar o cérebro de cima, do andar de cima, que é o cérebro, essa parte do córtex, que é responsável por organizar, por planejar, por medir, por calcular, por entender o que está ao redor. E eu conecto com essa parte primitiva, que é a parte de baixo do cérebro, que é responsável por piscar, por respirar, que é responsável que tem uma conexão direta, né, com essa nossa amígdala, que luta, que se defende. Então, quando eu redireciono, eu faço com que essa parte de cima do nosso cérebro, da criança, mais especificamente, que está em construção, domine a parte de baixo, que é mais primitiva, que já está construída, que está lá. Então, só para deixar claro aqui, essa parte do córtex frontal, mais especificamente, termina de se formar depois dos 20. Sendo assim, essa criança, ela tem uma tendência maior a atuar com o cérebro primitivo. Então, gente, por isso que a birra ela é tão constante na infância. E é por isso que nós, adultos, precisamos trabalhar com ela ao nosso favor, para auxiliar o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, eu quero deixar essa dica aqui. Pai, mãe, começa a prestar atenção. A birra que essa criança está fazendo, a manifestação do incômodo, que é esse não vou, não quero, sai. A manifestação desse incômodo, essa birra, ela vem sendo intencional, planejada, porque lembra, eu falei que a criança está em processo de construção dessa parte que planeja, que organiza, que se percebe, que tem uma empatia, onde a moralidade se desenvolve. Ela acessa essa parte, está em construção, mas ela acessa essa parte. Então, em alguns momentos, essa parte ela domina as ações da criança. Então, cabe a você, pai, perceber: peraí, a birra que essa criança está fazendo está sendo intencional, planejada, organizada? Vou dar um exemplo aqui. Mãe, eu quero que você me dê esse sorvete agora. Mãe, você vai fazer o que eu estou mandando já. Pai, se você não me der o que eu tô mandando, então eu não vou fazer o que você quer. Entende? Você percebe que essa birra dessa criança ela é intencional? Porque ela organizou, ela pensou, ela sabe o que ela quer. Ela sabe onde ela quer chegar. Então ela usou muito bem o córtex, né? Ela usou muito bem o cérebro do andar de cima. Agora, se essa criança, ela entrou num looping de emoções, onde realmente o corpo dela dominou, a manifestação é física, a criança levantou para te agredir, a criança entrou num looping de choros, de gritos, de fúria, você percebe que o corpo dela não está planejando, não está organizando? Então vai caber sempre a você direcionar. Acho importante frisar, esse primeiro comportamento que eu trouxe da criança que faz a birra, dizendo, mostrando o que ela quer intencionalmente, é uma criança que precisa de limites. É uma criança que precisa da barreira, do corte. E como é que você, pai e mãe, vai dar esse corte? Dizendo para ela, simples assim: eu entendo que você esteja frustrado porque você não vai ter o que você quer. Mas eu preciso que você saiba que esse comportamento é inadmissível. Esse comportamento dentro desse núcleo familiar, dentro desse lugar, não é saudável, não. Então eu preciso que você se readeque. Eu preciso que você compreenda o que é que está acontecendo ao redor e module o teu comportamento, assim como o seu tom de voz. Você precisa de ajuda
para fazer isso? Preciso. Se a criança disser que precisa, vai lá. Vamos perceber como é que as pessoas estão falando. Vamos perceber quando é que a gente vai poder adquirir esse objeto que você tanto quer. Quais são os momentos que a gente compra presente? O que você acha que você fez para de repente merecer um presente? Percebe? Então você ajuda a criança a reorganizar aquele comportamento. Isso é estabelecer limites. Que é quando um aluno diz para mim, eu quero um pirulito. E eu digo, eu entendo que você queira. E seria muito bom se a gente pudesse comer 2. Mas a nossa regra da sala é comer 1. Então a gente vai ter que aguardar a semana que vem. Ou aguardar amanhã. Quanto tempo falta para amanhã? Vamos contar? Você percebe que eu estabeleci o limite, mas eu validei a necessidade dele? E no comportamento 2, Renata, a criança que está se jogando no chão. Gente, eu vou conter essa criança e vou me conectar com ela assim que ela se acalmar, redirecionando o pensamento dela e trazendo essa necessidade que não foi atendida depois. Naquele momento não dá para conversar. A criança está se jogando no chão, não perca seu tempo. Espere ela se acalmar, seja no mercado, seja na casa do vô e da avó, espere ela se acalmar. Se você percebeu que essa criança está incomodando, está atrapalhando, tira ela do cenário. Sabe, tem muitos pais que se sentem envergonhados, falam, ai, onde que eu enfio minha cabeça? Tira ela do cenário e fala, assim que você se acalmar, a gente vai voltar e vai retomar o que nós estávamos fazendo. É simples assim. Renata, mas é muito simples mesmo? É, gente. E eu digo pra você, de novo, trabalhando com várias crianças em sala, eu tenho birra o tempo todo. Desde eu não vou fazer a lição até eu não vou escovar o dente. Se eu disputar com essas crianças, eu não vou ter sucesso. Agora, se eu parar para olhar, essa birra é planejada, é intencional, essa criança sabe o que quer, essa criança ela tá tentando jogar comigo, vamos assim dizer, porque ela tem uma intenção, um objetivo final a ser atingido, ou essa criança realmente está descontrolada, as emoções delas estão afloradas e ela não dá conta. Bom, então peraí, eu preciso estabelecer limite? Não, eu preciso me conectar e redirecionar o comportamento dela. Percebe como fica mais fácil quando a gente dá nome? Percebe como fica mais fácil quando a gente consegue entender o comportamento dessa criança, para onde está indo? É o cérebro de cima atuando, planejando e organizando com intenção? Ou é o cérebro de baixo reagindo? A nossa conduta como adulta, ela pode ser definida quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa compreensão. E fica mais fácil de materializar essas informações. Então, eu já dei aqui boas dicas. Como é que você vai direcionar o comportamento do seu filho daqui para frente diante das birras? É intencional, não é? Ele sabe o que quer, ele não sabe? Não, é o corpo dele, ele tá fora de si. Então, agora é o momento de acalmar e, ó, direciono. Então fica aqui a dica, gente, para lidar com as birras tem como a gente sair desse perfil de ameaça, de disputa, de poder, de hierarquia. Vamos sair dessa? Vamos sair dessa porque é possível. Vamos trabalhar ali com o nosso córtex, vamos colocar o nosso cérebro de cima para funcionar, ajudando essa criança a compreender o seu estado, estabelecendo limites, que eu sei que é muito difícil para muitos pais nos dias de hoje. Vamos fazer isso juntos? Se você quer mudar, é possível.